Boa tarde a todos. Hoje vamos continuar aí na sequência de aulas deliciosas que nós estamos tendo. Nossa última aula foi de açúcares e hoje também com um tema mais que especial. Nossa aula é sobre massas. Então nós vamos estudar aí o que são massas, os tipos de massa, a sua importância, a sua aplicação em técnica dietética, um assunto bem gostoso, galera. Aqui vocês têm uma fotinho pequena do plano de curso de vocês, só para lembrá-los, né, que quando a gente estuda massas, ela está no plano, as bases tecnológicas aí de número 6, que eu devo falar sobre a definição, tipos de massa, classificação comercial, pré-preparo, preparo. Então, tudo isso que nós vamos ouvir hoje sobre o assunto massas. Qual a definição de massas, então? Apesar de termos uma ideia, existe uma definição regulamentada pela Anvisa. E essa definição fala assim: massa alimentícia é o produto não fermentado, apresentado sobre várias formas, obtido pelo amassamento, da farinha de trigo, da semolina ou sêmola do trigo, com água adicionada ou não de substâncias permitidas. Então, nós temos que pensar que tudo isto envolve a definição de massa, essa mistura, gente, né, do amassamento da farinha. Se não usar farinha, posso usar farinha de trigo comum, farinha de trigo integral, sêmola ou semolina de trigo e também a farinha de trigo durum, tá? Por isso que vai entrar aí o macarrão, a gente já vai ver. Também pode entrar aí em massas milho, aveia, raízes, tubérculos, no caso batata, mandioca, né? Adicionado ou não de temperos. Então, a gente faz esta mistura aí, tá? De farinhas, certo? Com água, tá? Amassando, então vai ter essa função aí da massa, essa questão, né? Do pré-preparo da massa e de substâncias que sejam permitidas de nós acrescentarmos, porque vocês vão ver que existem massas com recheio, massas sem recheio, então, diferentes formas de massas aí, certo? As massas, elas são muito aceitas no geral, tá? Elas têm uma grande aceitabilidade pela população, todo mundo acaba amando as massas, além do que elas têm um baixo preço, certo? Mas um ponto, assim, talvez perigoso das massas é que elas possuem aí um alto valor calórico. Então, nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Tem valor nutricional? Sim, gente, com certeza. Do mesmo jeito que nós falamos dos açúcares, quando nós pensamos nas massas, né? As massas, elas são totalmente fontes aí de carboidratos. Então, elas estão, né? Aí pensando nesse nutriente carboidrato, pouca proteína, né? E baixo valor de lipídios. Muitas vezes, gente, se as massas elas têm um alto valor de lipídios, é por conta do que foi adicionado a elas. Geralmente algum recheio, tá? Que daí ela acaba ficando rica em lipídios. Mas pensando só nela, né? Ela misturada com a água e outros ingredientes, a fonte principal é carboidrato. Variam com o molho incorporado e o recheio. Então, molho é um assunto aí, logo que nós vamos ver, nosso próximo assunto. Então, tem essa variação aí dentro das massas, dos molhos, tá? Que vão deixar as massas muito gostosas e também dos recheios. Tipos. Existem, gente, 3 tipos aí de massas. Quando a gente pensa na classificação das massas, a gente pode classificá-las de acordo com umidade, de acordo com o formato dela e de acordo com a sua composição. Pensando na umidade das massas,
nós vamos ter 3 tipos de classificação. Isso mesmo, 3 tipos: as massas secas, as massas frescas e as massas instantâneas, que vão poder ser feitas de 2 formas. Então, pensando na umidade, as massas secas, baixa umidade, tá? Até 13% aí. As massas frescas têm uma umidade maior, certo? Máxima aí de 35%. E as massas instantâneas, também posso chamá-las de pré-cozidas, se eu quiser. Existem 2 formas de massas instantâneas. Existe desidratada por fritura e as que são desidratadas por um outro meio quente que não seja fritura, tá? E daí varia a sua umidade, né? Máxima de 10 quando é por fritura e máxima de 10,5 quando é por outros meios aí. Nós vamos ter aqui, ó, algumas fotos, né, que ilustram pra gente essa classificação aí das massas de acordo com a umidade. As massas secas ali pra gente, muito comum o macarrão. As massas frescas, vocês vão ver que elas têm uma validade um pouco menor. E as instantâneas, que tem um cozimento hiper rápido aí de 3 minutos, muitas vezes aí, certo? Pensando no formato das massas, também existe uma classificação aonde, né, é de acordo com o formato que as massas têm. Elas podem ser longas, curtas, massinhas, que eles falam. Longas, curtas e massinhas. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, tá? Aqui, ó, tô mostrando para vocês as massas curtas, certo? Depois, as massas longas, olha como já é diferente, né? E as massinhas, que são as pequenininhas, que podem ter ou formatinho de coisinhas assim, né? Ou letrinhas, que também a gente vê bastante. E voltando naquele outro slide ali, eu dou alguns exemplos aí de nomes para vocês das massas de acordo com o seu formato, tá? Mas curtas, longas e as massinhas, certo? Muito legal também. E uma outra classificação que a gente pode ver são as massas de acordo com a sua composição. Elas podem ser massas mistas ou massas recheadas. Então, nós já vamos ver alguns exemplos aí de massas recheadas também. Bom, as massas, fontes de carboidrato, são alimentos que precisam passar pelo calor, gente, tá? Não dá pra gente consumir massas cruas, então elas precisam do índice de cocção. E como deve ser a cocção dessas massas? O que pensar, o que levar em conta quando a gente fazer aí a composição dessas massas? As massas, elas têm que ser preparadas em água, tá? E o correto é que ao preparar essas massas, essa água já esteja em ebulição. Então, é correto a gente ferver a água primeiro, esperar essa água entrar em ebulição, para daí colocar a massa ali, tá? Outro detalhe, gente, é muita quantidade de água, tá? Muitas bibliografias falam aí de 5 para 1. Então, um exemplo que eu tô dando aqui para vocês: 4 litros de água em meio quilo de massa, em 500 gramas de massa, tá? Então, abundante água, porque a massa ela vai incorporar essa água, ela vai aumentar. As massas têm um bom rendimento, certo? E cozidas em água aqui, fervente já. Muitas vezes essa água pode ser substituída por caldos. Nós vamos ver depois alguns tipos de caldo na nossa próxima aula. E o ponto correto das massas é esse al dente que eles falam, né? O que é isso? Ela firminha ainda. Não fazer uma cocção muito prolongada, muito excessiva, porque o que acontece daí com essa massa? Ela fica mole, dá uma sensação de empapamento, certo?
por conta da higroscopia mesmo do amido, né? Ele absorve muita água e empapa. Por isso que o ponto ideal da massa é ser al dente. Caso a massa não seja utilizada logo a seguir, depois de cozida, pode ser conveniente passá-la por água fria para interromper o processo de cocção e impedir que grude. Então, às vezes, você está até fazendo a cocção da massa, né? Para adiantar alguma coisa ali na sua cozinha, mas não vai consumi-la imediatamente. Então, aí fica a dica de passar uma água fria nela para interromper esse processo de cocção. Também é possível nós prepararmos as massas usando calor seco, certo? Pensando em frituras, pensando em fornos, tá? É super possível. Para tortas e empadas, são preparadas com farinha, gordura e líquido. Esse líquido pode ser água ou leite e sal. Fica super gostoso massas desse tipo. A maciez dessa massa depende do tipo de farinha utilizada, da proporção de gordura, do líquido e do manuseio. Então, olha quanta coisa interfere na preparação e na produção dessa massa. O tipo de farinha, porque vocês vão ver que, né, a quantidade de glúten que essa farinha tem vai interferir bastante. O tipo de gordura que eu estou usando, tá? É uma banha? É uma gordura vegetal hidrogenada? É uma manteiga? É uma margarina? O líquido, que eu posso usar água ou leite, e também o manuseio, quer dizer, esse pré-preparo aí da massa, né? Quando a gente chama aí de sovar a massa, de misturar os ingredientes, de unir esses ingredientes de forma que eles fiquem uniformes. Farinha de trigo durum, maior quantidade de glúten. Então, vocês quando estudaram os cereais, nós vimos que a farinha de trigo é fonte de glúten. Lembram? Lembram? Então, é trigo, aveia, centeio e cevada. Então, na farinha de trigo, nós temos alguns tipos de farinha que têm maior quantidade de glúten que outras. Um exemplo disso é a farinha de trigo duro. Se a gente utiliza uma farinha desta forma, eu preciso colocar mais gordura nessa massa para que essa massa fique macia. Senão, eu vou ter aquela sensação de uma massa elástica e não de uma massa quebradiça, uma massa aí que lembre, né, uma torta que lembre uma massa mais esfarelenta, tá? Os ovos no preparo da massa têm um efeito emulsificante, nós já estudamos ovos, então os ovos ajudam, né, com que tenha uma mistura bem homogênea aí dessa massa, então é muito importante o uso dos ovos. Nesses tipos de massa, não trabalhar em demasia para que não ocorra o desenvolvimento do glúten e a massa fique enrijecida, fique dura. Então, vocês sabem já que o glúten ele tem aquela propriedade, né, de elasticidade. Então, muitas vezes, se eu mexo demais nessa massa, tá? Se eu misturo muito, se eu trabalho muito nessa massa, eu tenho aí uma possibilidade dessa massa ficar elástica e não é o que a gente quer muitas vezes, né? Eu descaracterizo aí a massa, tá? Uma massa, gente, super famosa nossa aí, né? E que eu acredito que todo mundo goste demais é o macarrão, tá? Tem muitas histórias aí, né, falando de onde surgiu o macarrão, né, da onde ele veio. A gente vai estudar, vai acabar estudando bastante aí sobre a questão da história da alimentação e da gastronomia em TD3. Mas pensando no macarrão, né, ele fica muito legal se ele for consumido logo após a cocção. Porque senão ele tem uma certa tendência, às vezes, de grudar, né? De não ficar um macarrão gostoso. Também, o ponto ideal, como a gente já viu, ele é al dente, né? Quando a massa não tá nem muito mole e nem muito dura, certo? A gente sente uma resistênciazinha quando a gente morde ela só, tá? Ele cozinha muito rápido, em cerca de 8 a 10 minutos aí.
E como eu falei para vocês, muita água, tá? Água em ebulição. Também pode ser servidos em sopas ou caldos, que eles chamam do embrodo. Argolinha, Ave Maria, Padre Nosso, estrelinha, anelzinho, gravatinha, conchinha, letrinha, cabelo de anjo e capelete são exemplos, né, de nomes de tipos de macarrão aí que a gente acaba cozinhando eles com caldo ou utilizando eles nas sopas, que fica muito gostoso. Uma outra coisa que vocês já devem ter percebido, né, são as massas coloridas. Olhe lá, pasta a colori. É lindo, né, gente? Obtidas por adição de beterraba, de açafrão, de espinafre, de cenoura, de manjericão. Então, muitas coisas que são adicionadas à massa e dão cor a ela fica muito bonita. As massas geralmente são servidas com molho, né? E há diversos tipos de molho, não vou me detalhar com molhos aqui, mas exemplos aí, molho de tomate, molho branco, alho e óleo, na manteiga, então fica super gostoso aí com esses molhos. E também a gente conhece molhos que acabam recebendo outros nomes, dependendo dos ingredientes que eles possuem. Por exemplo, né, o macarrão à bolonhesa. É aquele macarrão, aquele molho, perdão, feito com carne moída. Molho com ervas. Então, molho feito com ervas frescas, muitas vezes, outras desidratadas. Então, existem aí muitos diversos tipos de molhos, tá? Indispensável também essa combinação aí de macarrão com queijo, né? Todo mundo fala macarrão com queijo, certo? É igual a namoro com beijo, tem que ter, né? Senão não fica gostoso, certo? Aqui umas fotos para vocês terem uma ideia aí dos tipos de macarrão que eu falei para vocês que podem ser servidos aí em caldos ou em sopas, tá? Que eles chamam aí de brodo. Então, tem o gravatinha, o parafuso, o Padre Nosso, o ninho, ele parece um ninhozinho, né? A Ave Maria, a conchinha. Então, esses ficam super bons aí de serem feitos também com molho. Uma coisa que tá assim, nossa, super apreciada, né? Há muito tempo já, são as massas, pensando ainda no macarrão, certo? Recheados, tá? Então, exemplo que eu tô dando para vocês aí, o rigatone e a lasanha. Não tá ali na foto, quase não dá para vocês verem, mas temos também o canelone, né? Então, são as massas aí à base de macarrão, mas que são recheadas, muito gostosas também. Continuando aí nas massas. Massas super, né, deliciosas que fazem parte aí da nossa dieta também são os bolos, tá? Os bolos são classificados como massa. Os bolos, gente, a gente sabe que existem os bolos doces, que é o mais comum, mas também aí nós temos os bolos salgados, uma mistura de farinha, de fermento, de ovos, gorduras e um líquido. Esse líquido vai variar. Esse líquido pode ser água, esse líquido pode ser um suco da fruta, às vezes eu penso num bolo de laranja. Esse líquido pode ser um iogurte, eu faço o bolo de iogurte. Esse líquido pode ser um leite, né? Então, esse líquido aí do bolo eu posso variar bastante. E tenho opções aí de bolos salgados e doces. Pensando aí na opção dos bolos doces, eu tenho bolos mais elaborados, mais recheados, que lembram ali um pouquinho da nossa aula de açúcar, e temos os bolos mais simples, que a gente fala os bolinhos caseiros, os bolinhos de café da tarde, né? Que é uma delícia. Os bolos salgados, tá? Eles vão sal, eles podem ir carnes e no recheio ali eles podem ir queijo, presunto, legumes, então dá para variar aí com relação aos bolos.
Pensando na massa do bolo, também a gente tem uma diferença aí nessas massas. Nós temos as massas leves, pesadas e fermentadas. O que vai mudar de uma para outra, gente? A leve, como o nome mesmo já diz, ela é uma massa bem macia, bem levinha e ela é incorporada a ar aí, provavelmente pela ação da clara em neve, tá? Então, quando vocês pensam, por exemplo, em um pão de ló, a gente pensa numa massa de consistência leve. É batido a clara em neve, tá? Ela fica super gostosa aí. Então, nós temos essa característica de massa. Massa pesada tem maior quantidade de gordura, tá? Então, exemplo aí, bolos mais úmidos. Então, a gente faz, por exemplo, um bolo gelado. E massa fermentada, quando a gente usa um tipo de fermento, né, em pó ou tablete, nós temos a massa fermentada. Por exemplo, um bolo de fubá que seja, tá? Eu posso chamar aí de massa fermentada. E como eu já falei para vocês, temos os bolos mais elaborados, os bolos menos elaborados, pensando aí nos bolos simples e nos bolos recheados, nos bolos decorativos, nos bolos para as festas. Outro tipo de massa que podemos destacar, gente, são as tortas, tá? Que hoje em dia nós também temos as tortas doces e salgadas, tá? Então, vocês veem que massas, né? Esse grupo que a gente engloba como massas, eles sempre pendem, né? Para doce ou salgado. Eu tenho as duas possibilidades aí das massas. As tortas, ela é um nome dado a uma série de preparações doces ou salgadas à base aí de farinha de trigo, onde a gente pode classificar massa leve, massa úmida, massa pastelão. Então, eles mudam aí esses 3 tipos de massas. Olhe bem. Massa leve, gente, feita à base de farinha, ovos e fermento. Tem uma consistência mais fina do que massa para bolos. Geralmente é assada em formas rasas, depois cortada em camadas para receber os recheios. Então, vocês podem pensar numa massa leve, gente, né? Aquela que depois eu vou cortar em camadas aí e vou pôr os recheios nessa massa leve. Massa úmida, uma consistência mais pesada que a anterior, leva menos ovos e mais gordura. Quando doce, é acrescentada de molhos cremosos ou licor. No caso das salgadas, não precisam ser umedecidas, porque ela tem bastante gordura já, tá? Pois o recheio deixa a torta na consistência adequada. E a última, que é a massa pastelão, é feita à base de farinha e gordura. Há vários tipos, dependendo da proporção dos ingredientes. A mais comum aqui da massa pastelão é a massa podre e a massa folhada, que são deliciosas, né? Aqui as fotos aí, tá? Aqui nós temos a massa folhada, ali em cima a massa podre e aqui uma foto aí de uma torta doce, onde eu tenho uma massa mais também esfarelenta, né? Mas que como é doce, ela tem algum recheio dela doce. Uma característica, gente, que nós não podemos esquecer é com relação ao glúten, né? Lembram que o glúten ele dá essa elasticidade à massa. Então, se eu preciso de uma massa com uma consistência, gente, mais quebradiça, mais esfarelenta, eu acabo usando mais gordura, porque essa gordura ela inativa o glúten, ela inativa essa propriedade do glúten ser elástico, tá? Então, vale super a pena aí. Pães. Ai, perdão, pizza primeiro, depois que eu deixei os pães por último. As pizzas, gente, meu Deus, né? Também não é muito polêmico aí essa questão da origem da pizza, tá? Não vou entrar nisso agora. Mas os mesmos ingredientes que eu uso para fazer o pão, eu uso para fazer a pizza, tá? Farinha de trigo, água, sal e fermento. A pizza, gente, desde que ela foi criada, ela recebeu muitas modificações.
A massa era mais fina, agora a massa é mais grossa. Tem milhões e milhões de recheios. Foi também do jeito que o povo adora açúcar, né? Foi criado a pizza doce, tá? Então ela teve muitas mudanças aqui. A pizza salgada, né, que é a original, vamos pensar assim, ela é coberta por uma camada de molho de tomate, acrescida de vários ingredientes, tradicionalmente salpicada com orégano, a gente já sente cheiro de orégano, e regada com azeite de oliva, né? Muito gostoso. Um outro tipo de massa, né, muito gostoso também, são as panquecas. Alguns locais chamam as panquecas de crepes, tá? Mas eu gosto mais de usar o termo panquecas aí. Também é uma massa com farinha de trigo, ovos e leite. A diferença da massa da panqueca, gente, é que ela é uma massa semilíquida. Ela até fica grossinha, né? Porque a gente bate ela, ela fica grossinha, mas tem essa consistência semilíquida aí. As massas, elas depois de fritas, né? Geralmente elas são fritas. Eu vou recheá-las de acordo com o que a gente quiser. Também, né? Do mesmo jeito, eu tenho aí condições de ter recheios salgados e de ter recheios doces. Hoje em dia também nós temos muitas massas, né, com essa tendência vegetariana. Então, nós temos muitas massas recheadas com verduras e com legumes. Acrescidas de molhos, polvilhadas com queijo ralado e cheiro verde picado, fica muito gostoso. Vai muito, gente, do que a pessoa gosta. Eu já tive pessoas que amavam, por exemplo, panqueca sem molho. E também já conheci pessoas que amam panqueca com molho, né? Fica até uma sugestão aí na UAN, às vezes da possibilidade de você fazer as panquecas e deixar o molho à parte, né? Para colocar o molho quem gosta, quem quer. A gente sabe também que o molho ajuda, né? Nesse sentido, para preservar a temperatura, né, do alimento. Então, ajuda a diminuir aí os riscos de contaminação. Mas como, né, às vezes eu preciso agradar todos, eu tenho essa possibilidade de fazer isso com as panquecas, com molho e sem molho. Polenta, gente, também uma massa, né? Super gostosa que pode ser frita ou não, feita com fubá, água e sal. A polenta é um alimento muito antigo já. Ela fala, gente, que ela veio lá, né, da antiguidade. Só que na antiguidade, ela não era feita com fubá. Ela era feita com farinha de cevada e água, tá? E depois, né, veio para cá, olha, quando os espanhóis levaram o milho para a Europa, a polenta passou a ser feita aí com farinha de trigo, água e sal. Também tem umas opções, né, na polenta, se ela não for frita, eu cozinhar a polenta, né, eu vou engrossar ali para não ficar com sabor de fubá e sirvo ela com molho, tá? Aqui fala, ó, molho de tomate, queijo ralado, acompanhado de picadinho de carne, picadinho de linguiça, picadinho de frango. Então, aí eu posso fazer da forma que as pessoas mais gostam, né? De como eu pensei aí no cardápio. E finalizando as nossas massas, nós temos que falar dos pães. Os pães, gente, eles merecem, né? Um especial aí deles, porque é muita variedade de pães. Inclusive, quem gosta de pães, quem trabalha com pães, né, se especializa, faz cursos de panificação, né? Isso é preciso, gente, por causa da variedade dos pães. O pão foi o primeiro alimento elaborado pelo homem. E fala que o pão ele tem 3 elementos básicos: farinha de trigo, fermento e água. Se eu tenho esses 3 elementos, eu consigo fazer o pão. É lógico, esse pão ele foi melhorado, ele foi mudado, né? Então nós temos hoje, por exemplo, ingredientes aí que foram adicionados ao pão. Eu posso ter pão doce, posso ter pão salgado. Então, sal e açúcar.
adicionar ovos, adicionar leite, né? Eu posso acrescentar tudo isso aos pães. E cada um deles tem uma função aí diferente pensando nos pães. Função da farinha de trigo, né, gente? É por conta do glúten, claro, certo? E esse glúten vai reter o gás carbônico aí na massa e vai proporcionar o crescimento desse pão, certo? É indicado para fazer o pão a farinha de trigo duro, tá? A farinha de trigo duro, aquela farinha ali que contém mais glúten. Um outro elemento aí é o fermento, né? Que é a parte microbiológica aí que vai fazer a fermentação. É o fermento que vai produzir o gás carbônico e permitir o crescimento, né? O aumento do volume desse pão. E vocês conhecem, né? Os dois tipos de fermento que nós temos. Temos o fermento químico e temos o fermento biológico, tá? A principal diferença do fermento químico para o fermento biológico é a questão da ação desse fermento sobre a massa. O químico tem uma ação mais rápida e o biológico tem uma ação mais lenta, tá? Então, eu preciso de um maior repouso da massa para que esse fermento haja nela. O sal, né? A questão aí de sabor, tá? Fortalece a rede do glúten. O excesso de sal não é bom. Olha o que fala aqui, ó. O excesso de sal interfere na velocidade de crescimento. Então, não é legal a gente usar muito sal. O açúcar, gente, o açúcar, ele é responsável pelo aumento da velocidade da fermentação. Nós vimos isso lá na aula de açúcar, tá? Então, ele retém umidade, lembram? Não deixa ficar ressecado, né? E retém umidade e sabor. Também o excesso não é legal. A água para a mistura dos ingredientes, né? É a água que é responsável pela consistência da massa. Volume menor de líquidos do que necessário resulta em um pão de má qualidade. Tá? Então, muitas vezes eu posso, ao invés de usar a água, usar o leite. Eu vou falar do leite aqui para vocês, ó. O leite, ele confere sabor ao produto, favorece coloração e maciez, além de reduzir a acidez e aumentar a durabilidade do pão. Olha que legal. A gordura, posso usar diferentes tipos de gordura para fazer os pães: óleo, margarina, manteiga, banha, gordura vegetal hidrogenada, né? E a gordura ajuda a reter o gás, então ajuda no crescimento da massa, tá? Agora, em excesso, ela não é legal. Ovos, nós já estudamos ovos e vimos algumas funções que os ovos têm. Com relação à fabricação de pães, né, por querer ovo nas massas de pães, elas têm o poder ligante, elas têm o poder de aeração. Então, muitas vezes eu uso a clara em neve. Elas têm o poder coagulante, tá? Então, o ovo passa aí para o estado de gel. Elas têm uma ação emulsificante por conta da gema e também uma ação de corante. Muitas pessoas não utilizam a gema, né, para dourar aí, para pincelar a massa e ter essa ação de corante. Fica muito bonita a massa. Os tipos de pães, gente: pão francês, pão italiano, pão integral, né? Nossa, não dá para falar de todos os tipos de pães, então eu coloquei os mais aqui para vocês, ó. O francês, né? O italiano, que tem uma massa mais compacta, mais firme, certo? O integral, porque ele tem aí a presença de cereais integrais. O recheado, e esse pão recheado, ele pode ser doce ou salgado, né? Vai depender do recheio que a gente tem. O croissant, né? Que é muito gostoso. Ele, na verdade, o croissant original mesmo, ele é sem recheio, tá? Ele é só a massa folhada aí. Mas, como a gente adapta tudo aí, né? Existem hoje os croissants recheados.
O pão sírio, né, muito comum aí na culinária árabe, massa fina e oca, mas é muito gostoso também. Lembrando que é complicado, né? Os pães eles ficam bem em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Tem gente que tem o hábito de, inclusive, comer comida com pão, tá? Então, eles podem ser puros, eles podem ser recheados, eles podem ser servidos em sanduíche, pode ser um pão salgado, né? Eu posso usar o pão e pegar o pão e usar esse pão numa preparação como pudim, né? Inclusive, existe o pudim de pão. Um pão velho, eu posso usar esse pão e fazer torrada. Posso usar o pão para fazer as saladas, né? A gente faz os croutons e usa o pão aí nas saladas. E posso também acompanhar os pães, como eu já falei, com comidas. E uma das principais aí que tem super a ver são as sopas, agora nesse inverno, né? Então, é um alimento mesmo antigo, né? E que nunca sai de moda, ele é muito gostoso. Então, é complicado falar que o pão ele não faz parte da nossa dieta, porque ele faz parte. Os pães, gente, eles têm, né? Eles dependem, na verdade, de um cuidado no seu armazenamento. Eles são produtos sensíveis. Então, quais seriam os cuidados aí com os pães? Guardados em local fresco e arejado, tá? E por um período que não ultrapasse a 5 dias. Por quê, gente? Porque esse pão ele pode começar a se deteriorar. Todo mundo já estudou aqui da questão do emboloramento do pão. E deixar sempre o pão em sacos originais e com embalagens plásticas. Por quê? Porque se esse pão começa a receber a umidade, o que acontece com esse pão? Ele tem a tendência de ficar duro, tá? Ele perde, né? Ele começa a endurecer. Todos os pães podem ser congelados, isso é muito interessante, de preferência embrulhados em papel de alumínio por até 3 meses. Agentes de crescimento do pão, tá? Agentes físicos, como o ar e o vapor, agentes químicos e agentes biológicos. O mais comum nosso, principalmente nos pães caseiros, né, é o agente biológico. Qual é a ideia, gente, desse agente de crescimento, né? Por que ele? Para aumentar o volume das massas, obter porosidade e um aspecto esponjoso e incorpora ar. Então, vai expandir a massa. Então, as massas, gente, pensando nos pães, elas dependem desse agente de crescimento, para elas terem depois a característica, né, que elas mesmas têm, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses agentes aqui de crescimento que eu uso nas massas dos pães. O ar, certo? É um agente físico, ele é incorporado à massa, peneirando os ingredientes secos juntos 3 vezes, batendo o açúcar com a manteiga ou acrescentando as claras de neve batidas. Então, eu coloco ar na minha massa. Vapor. A água presente na composição da massa se transforma em vapor ao aquecer. Então, aí é quando a gente leva esse pão para o forno, né? Eu tenho a produção de vapor. Agente químico de crescimento. Os elementos formadores de gás carbônico são sais ácidos que reagem na presença de bicarbonato de cálcio. Todo fermento químico tem o poder de liberar esse gás na presença de líquido e calor, mas em diferentes tempos. O uso de fermento químico em quantidades muito grandes vão dar a um produto um sabor desagradável, semelhante ao sabão. Então, não adianta eu falar, não, vou usar bastante, né? Fermento para crescer e tal. Mas exagero, ele altera o sabor da massa. E o fermento biológico, né? Que é aquele que tem um crescimento mais demorado, mas ele é feito aí pelo próprio fungo, ó, pela Saccharomyces cerevisiae. É um fungo mesmo, é um micro-organismo
que quando está, gente, em contato com o açúcar, né, que é o alimento dele, tá? Em contato com a umidade, por isso que no pão vai água. E em contato com o calor, então tem muitas pessoas que cobrem o pão, principalmente em dias frios, para ele ter esse contato com o calor, ele começa a produzir e a liberar o gás. Esse tipo de crescimento é demorado, pois a massa precisa atingir a temperatura ideal para a reprodução do fungo. Então, nós falamos que a massa ela precisa de um tempo para descansar, né? Entre aspas. É o tempo em que esse fungo está sendo, né, trabalhado aí com o açúcar e com a água, e essa massa ela aumenta de volume, tá? Conservação, né, desses agentes, ó, fermento seco, em local seco, fresco, cuidando para não umedecê-lo. E o fermento fresco, que é aquele geralmente em tablete, né, ou ele é pesado assim pra gente também. Ele deve ser refrigerado daí, porque ele é fresco, pelo tempo de validade. E congelado também há essa possibilidade aí, pelo tempo de que o fabricante, né, ele permite que ele seja congelado. Então, também tem essa opção aí do fermento fresco. Aqui algumas bibliografias, né, que a Pro usou exatamente para essa aula, né? O livro Técnica e Dietética da Sônia Tucunduva, né? O livro Técnica Dietética da Semiramis, que a gente fala que é da Domene, e o livro aí Seleção e Preparo de Alimentos, né, que são de duas autoras aí que a gente também gosta bastante, eu tenho usado para as nossas aulas. Bom, pessoal, assim a gente finaliza a aula de massas, né, pensando na quantidade de massas que tem, né? Procuramos destacar as principais aí, macarrão, né? Pizza, polenta, falamos também de, nem a Pro lembra de todas, macarrão, pizzas, polentas, os bolos, as tortas, né? E fechando aí com pães, né, que entra, né, nesse aspecto de massas, mas que hoje em dia cresceu demais, né? Essa arte de fazer pão, né? Sempre foi arte. Antigamente, padeiro não era aquele que fazia o pão, né? Era aquele que era dono dos fornos para assar os pães. Depois que mudou aí para aquela pessoa que sabia fazer o pão. E a gente até lê na história, né? Quando a gente pega alguns estudos aí falando sobre a história da alimentação do pão líquido, né? Que é a cerveja. A cerveja não era refrigerada, né? Porque naquela época não existia geladeira, né? Então surgiu aí também o pão líquido. E depois o padeiro ficou uma pessoa importantíssima, né? Porque ele era a pessoa que fazia os pães um alimento tão consumido e tão amado, e é até hoje, né? Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Boa aula, estudem, leiam os textos, né? A apostila aí. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fiquem com Deus e uma boa tarde.